Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui continuando o nosso curso de Processo Civil 2, Processo de Execução e Cumprimento de Sentença, tá? Então, a gente tem que falar um pouquinho, hoje a gente vai traçar um pouco de uma modalidade um pouco diferente, tá? De uma modalidade diferente, não, diferente do que a gente já vinha tratado, mas é a modalidade mais comum de todas as execuções, tá? Hoje o nosso objetivo é falar do quê? É falar da execução por quantia certa contra o devedor solvente. É aquele cenzão que não foi pago que você vai tentar buscar. Tá? É o, vamos dizer assim, o pior tipo de ação possível, porque cobrar é extremamente difícil de você obter resultado. Então nós sabemos disso, né? É a ação que vai aparecer para qualquer recém-formado do curso de Direito no primeiro mês que ele abrir uma portinha e que ele vai ficar louco de feliz até ele se dar conta de que isso é a pior coisa a ser feita. Tá? É muito mais fácil você defender quem deve do que você cobrar quem tem créditos a serem recebidos. Tá? Então, hoje nós vamos dividir isso, nosso conteúdo está bem tranquilo, bem em ordem, aula sem vocês presentes, vocês não aparecem nem nas aulas no dia que eu estou lá para tirar dúvida, né? Tirando o Nicolas, que eventualmente tem entrado lá e visto um pouquinho da aula da outra turma, mas quando é o horário de vocês ele vai embora, né? Ninguém tem aparecido, pessoal. Mas então é muito fácil, então eu vou desmembrar bem o conteúdo daqui para frente e hoje nós vamos falar especificamente, então, pessoal, dessa execução por quantia certa contra o devedor solvente, que é aquela cobrança de um valor em pecúnia, né, devido por alguém que a gente vai tentar satisfazer isso de alguma forma. Tá? É, de maneira geral, né, pessoal, o que nós podemos dizer? O que vai, por que eu preciso para que isso funcione? Né? O que eu preciso para dar início a essa execução de um título extrajudicial? Tá? Basicamente é a execução de um título extrajudicial, é aquela que surge com base de uma promissória, com base no cheque, com base numa prova qualquer da dívida e que nós vamos tentar levar isso a cabo. Obviamente que para dar início a essa execução por quantia certa contra o devedor solvente, nós precisamos de uma petição inicial. A gente já vai ver assim alguns requisitos específicos desta petição inicial para que ela surta o efeito de que a gente precisa, que é dar início à execução de uma forma válida, né? Então, primeiro, como funciona? Petição inicial. Segundo, o juiz examina a petição inicial. Lógico, aquele exame assim muito rápido, né? Muito, não vai se debruçar sobre uma peça e ficar achando problemas, dificuldades. Então, se tiver aparentemente ok, ele dá o processamento positivo. Então, é um juízo de admissibilidade muito simples, muito superficial. Tá? Na sequência, o que acontece nessa execução por quantia certa contra o devedor solvente? O juiz recebeu a petição inicial, fez aquele análise prévio, ele determina a citação do devedor para que pague em 3 dias sob pena de penhora. Tá ok? Então chega lá, ele deve uma quantia. Então cita ele para ele pagar sob pena de penhora. Independentemente disso, pessoal, quando é juntado o mandato no processo, começa a fluir um outro prazo. Então, que prazo é esse? 15 dias para oferecer embargos. Independente de ter penhora ou não. Então, nós vamos pensar, uma citação que em momentos diferentes dessa citação vão fluir 2 prazos distintos, tá? Então é uma sistemática completamente diferente de tudo que nós já falamos até hoje em processo, mas é bem objetivo, é isso que a lei prevê, é assim que funciona a execução de quantia certa contra o devedor solvente. Petição inicial, apreciação básica do juízo, determinação de citação. Dessa determinação de citação vão fluir 2 dessa citação, né? Vão fluir 2 prazos, um de 3 dias para que seja feito o pagamento e um de 15 dias, independente de ter pago, independente de ter sido penhorado bem ou não, para que o sujeito apresente embargos. Tá? Temos que deixar bem claro, né, que se não for oposto embargo, automaticamente eu vou partir para a fase de expropriação de bens. Tá? Então, nesse primeiro momento, o sujeito ainda tem uma pequena chance de se defender,
né? Obviamente, os embargos do devedor não é uma defesa que vem dentro do processo, não é uma forma de contestação, é uma ação nova que tem que ser proposta de forma apensa. O processo é completamente diferente de um cumprimento de sentença, onde existe a possibilidade de você se defender dentro do processo de cumprimento, fazer a sua impugnação. Aqui não. Existe uma possibilidade, que a gente vai ver lá na frente, que é uma juntada de uma exceção de pré-executividade, mas que é uma exceção à regra. Tá? O próprio nome diz, uma exceção de pré-executividade. A defesa normal, nesse caso, seria por meio do processo de embargos do devedor, e os embargos é uma ação à parte. Tá? Por quê? Porque dentro do processo de execução não existe amplo contraditório, existe um contraditório básico para garantir a defesa das partes. Tá? Ok? Então, inicial, exame do juiz, determinação de citação. Dessa determinação de citação flui em 2 prazos, 3 dias para pagar. Independente de pagar outra penhora, 15 dias para apresentar embargos do devedor. Se não for apresentado embargos do devedor, se não tiver efeito suspensivo do que for apresentado, que via de regra não tem, né? Então, se não tiver nada disso, passamos diretamente para a fase de expropriação de bens. Tranquilo? Como que tem que ser, pessoal, essa petição inicial? Veja, nós falamos muito de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença é o quê? É o mesmo processo que o sujeito foi condenado, não pagou, e daí eu estou pedindo a sequência disso. Isso é o nosso cumprimento de sentença. Agora, aqui não. Aqui eu tenho um título executivo extrajudicial, né? Execução por quantia certa contra devedor solvente, ou seja, execução por um valor determinado, não sei exatamente quanto de dinheiro é isso, e o sujeito tem patrimônio para responder a isso. Okay? Então, nessa citação, eu entro com o que? Uma execução em um título extrajudicial é uma ação nova, precisa de uma petição inicial. Que características essa petição inicial tem que ter? O que ela tem que ter de requisito? Primeiro, obviamente, o 319 e o 320 tem que estar presentes, que tratam dos requisitos da petição inicial, que é o 319, e o 320 os documentos que obrigatoriamente têm que estar instruindo a petição inicial. Logicamente, tem que estar aqueles requisitos da petição normal, previstos lá no processo de conhecimento, tem que estar presentes aqui também. Okay? Além disso, tem que existir uma memória de cálculo discriminada. Por quê? Porque eu estou falando, vamos repetir de novo, de execução por quantia certa contra o devedor solvente. Então, se é por quantia certa, tem um valor. Esse valor tem que estar, se ele não pagou, não foi hoje, né? Ele não pagou hoje, eu entrei com a ação hoje. Não, isso foi faz um mês, faz um ano, faz 5 anos. Né? Então eu tenho que pegar esse valor, eu tenho que fazer um cálculo dele atualizado até a data da propositura da demanda. Esse cálculo tem que estar exatamente discriminado. Para quem olha para o cálculo, tem que entender como é que aquele cálculo foi feito. Se não entender, está errado o cálculo. Aí você vai ter um monte de coisa para discutir nos embargos, e o seu processo de execução, que era um processo simples, torna-se um processo absolutamente demorado, moroso, complexo. Tá? A memória de cálculo tem que ter o quê? Possibilitar para o juiz verificar o valor original, a data de vencimento, o que teve decréscimo, o que teve de dedução. Basicamente, tem que colocar lá qual é o juro, qual é o índice, qual a periodicidade, como é que foi feita a capitalização. Ou seja, é uma continha simples, é uma planilha objetiva que tem que estar muito claro. Falando disso, pessoal, nunca é demais falar de novo, que tem que tomar muito cuidado com os critérios de correção que você vai utilizar. Tá? Então, existem inúmeras formas de fazer uma conta, você pode ficar fazendo contas de correção de diversas formas, usando inúmeros índices diferentes e chegando a valores diferentes. Então, a forma melhor de você fazer isso é dar uma olhadinha na jurisprudência do TJ, ver qual é o índice que eles estão utilizando. Muitas vezes eles usam a média do INPC, o IED, não sei o quê. Então, eles fazem uns índices malucos, mas dá uma consultada lá antes de fazer com isso, para você utilizar o índice correto. Porque daí você coloca na tua planilhazinha, faz a conta certinho, e daí não tem argumento para o cara dizer que está errado. Se você vai lá e pega o melhor índice do mundo, por exemplo, você pega o CUB, o custo do metro quadrado construído, né? Está complicada a construção civil, caríssimo o CUB, né? Então você vai colocar com base no CUB,
Daí o cara vai dizer que aquilo ali é injusto, porque está valorizando demais. E daí, para analisar isso, o seu processo vai parar e vai demorar muito tempo. Então, muito cuidado com relação a isso. Não vão com muita sede ao pote. Então, faça um cálculo da forma mais compreensível, mais didática possível, e sempre não tentando salgar demais, porque não adianta. Vocês podem perder muito tempo com relação a isso. Tá? Façam da forma mais próxima das decisões do tribunal. Pode, a petição inicial, pessoal, tem uma característica, tá? Neste caso da execução de título extrajudicial, pode o credor indicar o bem sobre o qual ele quer que recaia a penhora. Por quê? Gente, não faz sentido você entrar com uma execução sem você saber qual é o bem que vai ser penhorado. Por quê? Porque vai que o cara não tem um bem que pode ser penhorado. Você vai gastar dinheiro bom em cima do dinheiro ruim. Você vai ter que pagar custos de processo, vai ter que contratar advogado, pagar não sei o quê, um monte de coisa, e não vai chegar a lugar nenhum. Então, qual é a primeira coisa que você faz quando você é procurado por alguém para propor uma execução de título extrajudicial? Uma execução por quantia certa contra o devedor solvente. Primeira coisa que você vai ver, o sujeito realmente é solvente? O sujeito realmente tem patrimônio para responder a essa obrigação? Como que você faz isso? Você faz busca no Detran, você faz busca no registro de imóveis. Você achou bens deles que são passíveis de penhora, passíveis de constrição legal para serem expropriados para pagar suas dívidas. Ótimo. Então daí vale a pena entrar com a execução. Então, como você fez a pesquisa antes, é muito simples você fazer a indicação aqui. É um requisito da petição inicial? Não. A petição inicial não vai ser indeferida se ela não indicar. Apenas a preferência da indicação é sua. E como é sua, você deve indicar já na petição inicial. Se você não fizer, paciência, o executado pode indicar um bem e se não for encontrado nada, vai se procurar. O Oficial de Justiça pode ser que ele vá a tocar e procure o bem. Mas não se faz isso, né, pessoal? A lógica é pesquisar antes. Sei que existe patrimônio, eu já indico o patrimônio na petição inicial, ok? Por quê? Porque isso é lógico. O que mais? Despacho inicial. Como que funciona o despacho inicial? Primeiro o juiz pega a petição, vai dar uma olhada se não tem falhas. Aquela olhada tipo estagiário do juiz, assim, né? Não vai ler minúcias, não vai procurar contas, não vai. Então, e não vai fazer isso com muita dificuldade. Mas se eventualmente tiver algum erro, a conta está errada, não está juntado alguma coisa, tal, o que ele faz? Vai mandar emendar num prazo de 15 dias. Então, sanar eventuais irregularidades, eventuais falhas da petição inicial, mesmo sendo petição inicial de execução, quer dizer emendar a petição inicial. Quanto prazo? 15 dias. Não vai acontecer com vocês, tá? Mas pode acontecer com qualquer pessoa. Tá? Daí ele vai determinar a citação para que o do executado para que ele pague num prazo de 3 dias, sob pena de penhora. Tá? Então, essa citação é bem interessante. Se o devedor, vejam, não existe mais aquela situação pagar ou nomear bens à penhora. Por quê? Por que não existe isso? Por conta daquilo que a gente falou no slide passado. De quem é a preferência para indicação de bens? Do credor. E o credor faz essa indicação de bens já na petição inicial. Não faz sentido entrar com uma petição inicial e daí ele entrar com outra petição dizendo eu quero que penhore aquele negócio. Não, você já faz isso antes de entrar com o processo. Por quê? Porque você não vai entrar com um processo contra uma pessoa que você não sabe se tem bens ou não. Então, faz isso dessa forma para ser bastante óbvio. Né? Antigamente, como que funcionava? O sujeito era citado para, no prazo de 3 dias, por exemplo, pagar ou nomear bens à penhora. Então, cabia ao executado fazer a nomeação. Hoje, não mais. Hoje, quem nomeia já é o exequente. Se o exequente não fez, daí tudo bem. Daí o cara pode nomear os bens lá que ele entende possíveis. Tá? Também nesse despacho inicial, o juiz já vai fixar lá 10% de honorários devido ao credor, que serão reduzidos pela metade caso haja o pagamento do prazo fixado. Então, além disso, quanto que é? 10% ou 5%? Então, com a execução de título extrajudicial, o juiz já coloca lá, 3 dias para pagar, 15 dias para oferecer embargos e
nomeia o bem já que estava na petição inicial, lá a penhora, já cita qual é o bem e já fixa 10% do honorários. Se o sujeito deixa transcorrer os 3 dias e não paga, você vai lucrar 10% do honorário. Se o sujeito vem e paga prontamente dentro dos 3 dias, esse honorário vai ser de 10% para 5%. Mas existe, não é dúvida, tá? É uma coisa bem tranquila. Eu já tive problema com o processo, pessoal, que eu entrei com o processo e daí o cara precisava tirar uma certidão negativa, ele não tinha sido nem citado a empresa ainda, mas existia o processo. Para dar baixo no processo, antes de ser citado, antes de qualquer coisa, antes do juiz despachar no processo, como não saía mais negativa dele, ele foi lá e fez o pronto pagamento. Fez o pronto pagamento antes do juiz despachar, o juiz não tinha nomeado honorários ainda, ele não pagou honorários. Eu tive que ficar brigando com o caboclo depois para receber meus honorários. Ok? Então, isso é muito importante, faz total diferença e eu acredito que os senhores entendem muito claramente o porquê que isso faz diferença. Né? A citação, pessoal. Tá? Vejam, é tudo muito objetivo, muito prático. O processo de execução é isso, ele não é complexo, ele só tem um monte de regrinhas diferentes que você tem que acostumar com elas. Tá? Da citação, fluem 2 prazos distintos, tá? O de 3 dias para pagar e o de 15 dias para oferecer embargos. 2 prazos diferentes, posso pagar em 3 dias e posso me defender em 15. Tá? O de 3 dias tem início da efetiva citação do sujeito, ou seja, o oficial de justiça veio aqui em casa, tá? O termo inicial, né, o TI, o termo inicial para a contagem desses prazos é diferente. Por quê? Porque o de 3 dias é do momento que o oficial de justiça me viu, me notificou. Então ele me notifica hoje. Eu tenho 3 dias para fazer o pagamento. Não faz sentido devolver o mandato lá no fórum, juntar, não é da juntado no processo como a regra geral, por quê? Porque esse mandato não vai ser juntado. Ele vai me entregar uma cópia, vai ficar com o oficial de justiça, 3 dias depois ele vai lá no fórum ver se eu paguei. Se eu paguei, beleza, não precisa voltar aqui. Agora, se passaram os 3 dias e eu não paguei, ele volta aqui para fazer penhora. Tranquilo? Então, não tem esta de juntar o mandato lá, porque fui notificado e automaticamente já começa a fluir meu prazo. Então, o termo inicial deste prazo de 3 dias para pagamento é diferente da regra geral do processo civil. Daí, o prazo de 15 dias, pessoal, para apresentação dos embargos, volta para a regra geral. Tá? Vai começar a contar da onde? Da juntada do mandato ao processo. Então, o sujeito foi citado da execução, pagou, não pagou, não interessa. Tá? Houve penhora? Também não interessa. Tá? Simplesmente o oficial de justiça juntou o mandato lá. Ocorreu a citação, começa a contar o prazo de 15 dias para a apresentação dos embargos do devedor. Pessoal, é muito importante, eu acredito que deve ser assim mencionado desde já, né? Eu acho que são todas as coisas que eu falei, né? Deixar claro que hoje, né, após a alteração no processo de execução que aconteceu lá em 2005, não existe necessidade mais de penhora, de garantia do juízo para apresentação de embargos. Então, o prazo de embargos acontece em 15 dias da juntada do mandato de expedição no processo de execução. Não tem que ter penhora, não tem que ter nada, não tem que ter pagamento, não tem que ter nada. Juntou a citação cumprida no aspecto único e exclusivamente de notificou o sujeito da existência do processo, começa a fluir os 15 dias para apresentação dos embargos. Tá? Isso é importante destacar, talvez para vocês não, mas muito advogado viveu até 2005 e a gente era acostumado, enquanto não penhora nada, não precisa fazer nada, porque não dá para fazer nada, só dá para fazer alguma coisa depois que tem penhora. Então os processos de execução ficavam assim anos parados. Daí o cara ia lá, achava alguma coisa, tem bem lá, piorava aquele bem. Quando piorava aquele bem, ele começava e assim que apresentar a defesa. Hoje em dia não é mais assim que a coisa funciona. Na verdade não é hoje, é desde 2005. Fazem 15 anos dessa brincadeira, mas ainda existe fantasma com relação a isso. Ainda existe muita dúvida com relação a isso. Ainda existe muito advogado velho que tem fazendo cagada com relação a essa regrinha simples. Tá? Então não precisa ter penhora para ter embargos. Beleza.
Então, são dois prazos distintos. O primeiro conta da efetiva entrega na minha mão, e daí o oficial de justiça entrega uma via para mim e fica com outra via na mão dele. Daí o que ele faz? Ele guarda e vai, quando eu dei o terceiro dia, ele dá uma olhadinha na vara. O cara pagou? Ah, pagou, beleza, encerrou o processo. Se o cara não pagou, ele volta e vai proceder à penhora dos bens, da sequência ao processo. Independentemente disso, pessoal, quando ele entregar o mandato, com penhora, sem penhora, quando for, daí é que vai começar a fluir os prazos dos 15 dias. Vejam, bem, não sei se fui claro, o oficial de justiça me notifica, entrega uma via para mim e guarda uma via com ele. Ele vai dentro de 3 dias lá no processo para ver se foi feito o pagamento, mas lá não foi entregue nenhum mandato ainda. O mandato vai ser entregue depois, se ele conseguiu fazer penhora, se ele não conseguiu fazer penhora, e é só nesse, depois, quando for juntado o mandato lá, que começa a fluir o prazo dos 15 dias para a apresentação dos embargos. Tudo bem? Então, é bem peculiar, é bem diferente a mecânica que nós temos a citação no processo de execução. Arresto. Pessoal, arresto, né, é uma medida cautelar, tá, que eu vou arrestar quantos bens forem necessários para garantir a futura execução. Beleza. E que é o arresto? Uma medida cautelar, uma medida de segurança. Então, eu faço o arresto para tentar garantir que efetivamente vai ter bens quando a execução chegar na fase de expropriação de bens. Ok? Então eu faço nessa situação, que é o arresto, uma medida de segurança. Arresto é pegar quantos bens eu achar para garantir a futura execução. Então, quando que eu faço arresto? Quando eu não encontrei o executado. Peraí, como assim? Eu não encontrei o executado, mas eu sei onde tem bens dele. Então o que eu faço? O oficial de justiça não encontrou o executado, mas achou bens dele. O cara, quando fez a petição inicial, ele disse que os imóveis tais, tais e tais eram dele. Por isso ele pedia penhora daqueles bens para garantia da execução. O executado não foi encontrado, ele está fugindo do oficial de justiça. O que o oficial de justiça faz? Ele vai lá, faz o arresto dos bens, que é um bloqueio daqueles bens para garantir que aqueles bens não sejam alienados. E uma vez que ele faz isso, ele volta lá, tenta fazer a citação, vai procurar pelo menos 2 vezes o sujeito e tal, para tentar fazer nos 10 dias seguintes, para tentar encontrar ele. Se ele não encontra, para ciência, os bens já estão arrestados. Tá? Então, o arresto tem lugar no processo de execução. O arresto é o quê? Uma medida cautelar para salvaguardar bens para garantir uma futura execução, uma futura constrição. Tá? Então, quando que eu vou fazer o arresto? Quando eu não encontro o executado. Okay? Quando eu encontro o executado, eu cito ele e falo para ele, pague. Se ele não paga em 3 dias, eu vou lá e faço penhora dos bens deles. Agora, não encontrei ele, mas eu sei onde estão os bens, eu faço o arresto, uma medida de cautela para garantir esses bens. Sem falar no prazo dos 15 dias, que é completamente à parte, para apresentar embargos. Tudo bem? Então, todo processo de execução tem arresto? Não, essas são a regra. É só quando o sujeito não é encontrado e é encontrado bens. Vou dizer para vocês, isso é de raro encontrar. Tá? Normalmente você não encontra bens. O cara até você encontra. Tá? Não encontrar o cara e encontrar bens dele é muito difícil. Ok? Mas nós temos um mecanismo próprio para trabalhar com esta situação concreta. Curador especial. Vejam, né, se eu fiz o arresto, como que funciona? Né? Não faz sentido eu entrar com uma execução e pedir uma citação por meio de edital, porque eu não sei onde o cara está. Mas, se eu não sei onde o cara está e eu sei onde tem patrimônio, daí o oficial de justiça não vai achar ele, vai fazer o arresto dos bens. Fez o arresto dos bens, não encontrou o cara. Daí o que eu vou fazer? O processo, para começar efetivamente, não pode ficar só na medida cautelar de arresto. Precisa ter a citação da parte contrária. Para fazer a citação da parte contrária, neste caso, como eu tenho o objetivo, né, eu encontrei os bens do cara, vou pegar os bens do cara para mim no final do processo, o que eu faço? Eu faço uma citação por edital, faço uma citação por hora certa, se eu sei onde ele está se ocultando. Se isso acontecer, tá? Se ocorrer uma citação por edital, necessariamente vai ter que ser nomeado um curador especial, alguém que vai promover a defesa, pessoal, que vai defender dos cuidados desse executado, porque ele não foi encontrado. Então, precisa fazer isso? Precisa fazer isso, tá? Tem
tem que oferecer embargos do devedor? Não necessariamente. Ele tem que estar acompanhando o processo. Tá? Existe um entendimento que diz só devem ser apresentados embargos se tiver o que alegar. Se não for, só por negativa geral, não, porque senão só vai tumultuar o processo, perder tempo, perder dinheiro. Né? Então, não precisa fazer, mas precisa ser nomeado um curador, no caso de citação ficta, tanto lá no processo de reconhecimento, quanto aqui no processo de execução também. Por quê? Para evitar que sejam tomadas medidas lesivas ao direito do executado. Não estou acostumado que você toque novo do telefone. Tá? Mas vamos lá. O que mais? Então ele vai fazer o quê? Defesa genérica. Tá? Aquela defesa feia, triste, horrível, né? Que o cara faz assim com negativas gerais, mas não precisa entrar com embargos. Por quê? Porque entrar com embargos do devedor, pessoal, é entrar com uma ação nova para defender. E exigir que o cara apresente uma ação nova sem ter argumento é um absurdo. E então não existe essa obrigatoriedade. Ele deve acompanhar o trâmite processual para ver se não existe nenhuma nulidade, se não existe uma avaliação errada, se não existe nenhuma construção abusiva, tá? Para prevalecer assim o direito do interessado, mas não lesar muito contundentemente. Tranquilo? Pagamento, pessoal. Tá? Pagamento é o que a gente espera. Então, o sujeito pode pagar? Pode. Ele é citado para que no prazo de 3 dias ele faça o pagamento. Se ele pagar, acabou com o processo. O que ele tem que pagar? Débito integral. Débito integral corresponde ao valor inicial com correção monetária a juros. Se for o caso de multa, paga a multa. Então, valor principal, correção monetária, juros de mora, multa e honorários advocatícios fixados pelo magistrado, que se ele for pagar automaticamente, vão ser de 5%. Se ele não pagar dentro dos 3 dias, automaticamente vão ser de 10%. Tá? Mas tem que pagar isso? Tem que pagar isso, pessoal. Se não fizer isso, não existe pagamento, não existe quitação. Só vou aceitar a extinção da execução se tudo for pago. Tudo é o quê? Principal, correção monetária, juro, multa e honorários advocatícios. Tá? E o cara já teve que entrar na justiça, já teve que gastar um monte de coisa, demorou. Não é um valor simbólico que vai pôr fim ao processo. Tranquilo? Por final, pessoal, assim, bem finalmente, bem objetivamente, a gente fala de penhora, por quê? Porque a próxima aula nós vamos nos ater apenas os atos de expropriação. Nós vamos pegar a penhora, a modalidade de penhora, como é que tem que ser feita a penhora, como é que é feita a alienação. Então a gente vai pegar essas coisas que a gente fez hoje, falando da execução de quantia certa quando o devedor solvente, e a gente vai trazer para a parte da expropriação, que é uma parte bem mais adiantada do nosso processo. Né? Daí a gente fica para o próximo bimestre falar da defesa dentro do processo de execução e algumas peculiaridades. Tá? Mas só para a gente não perder o fio da meada, né? Se não acontecer o pagamento, vai acontecer a penhora, que a penhora vai dar início ao processo de expropriação. O que é a penhora, pessoal? É o ato de constrição legal que tem por finalidade individualizar os bens do patrimônio do devedor que ficam afetados ao débito. Tá? Então eu tenho um débito, eu vou lá no patrimônio do devedor e individualizo. Esse bem aqui vai ser penhorado, vai ser vendido para pagar esse débito. Isso é a penhora, pessoal, é essa individualização do patrimônio do devedor. Quando a gente brinca que é muito difícil fazer cobrança, a cobrança é muito difícil porque normalmente não existem tantos bens assim para serem individualizados. Tá? Via de regra, esses bens são apreendidos e deixados sob a guarda de um depositário. Se for bem móvel, se for bem tranquilo, assim, vai lá e tem o depositário público no fórum. Ele deve ter uma chácara, um próximo, ele vai lá e guarda aquelas coisas. Muito comum que o próprio devedor seja nomeado depositário. Então ele fica na guarda daquela coisa. Tá? Essa penhora deve recair sobre tantos quantos bens forem necessários para pagar aquilo que está compreendido no nosso pagamento, que é principal, juros de mora,
principal, correção monetária, juros de demora, multa e honorários advocatícios, mais custas processuais. Ok? Tem que pagar tudo isso, tem que ser, digamos assim, significante, o valor tem que ser suficiente dos bens arrecadados por meio da penhora para pagar tudo isso. Ok? Mais na sequência a gente fala mais sobre a penhora, quando a gente vai dar a preferência, a ordem, como é que faz, como é que vende, o que tem que fazer e tal. Daí a gente entra no nosso próximo tema, mas isso eu acredito que dá para a gente deixar para a próxima aula, pessoal. Ok? Então hoje é uma aula simples, bastante objetiva para falar do que? Execução de quantia certa quanto devedor solvente. Tranquilo? Um abraço, o que precisarem, sabe que podem contar comigo. Tudo de bom.